Olá, leitores! Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje vamos conversar sobre O Meu Pé de Laranja Lima. Então, sem mais delongas e bora lá! Antes de falar da obra propriamente dita, considero importante trazer alguns apontamentos relacionados à vida e obra do autor. José Mauro de Vasconcelos nasce em fevereiro de 1920 no Rio de Janeiro. Veio sim de uma família bem pobre, tanto é que ainda quando criança teve que morar com os tios em Natal, capital do Rio Grande do Sul. Esse é um curioso caso de um autor que não se deu bem com a vida acadêmica. Ele inclusive chegou a iniciar uma faculdade de medicina, mas trancou o curso no segundo ano. Em contrapartida, ele foi uma pessoa que teve muitas experiências de vida, passou por diversas profissões, digamos assim, diferentes. E acredito que seja isso que traz um certo diferencial na sua escrita, nas suas obras, porque ele se utiliza muito das suas próprias experiências de vida, daquilo que ele conheceu, e insere isso dentro dos seus romances. Ele relata que tem sim um processo de escrita bem frenético, mas o que antecede esse processo de escrita leva anos para ser elaborado. Então ele pensa muito antes de escrever uma história, mas no momento que de fato vai escrevê-la, isso acontece em pouco tempo. No final do texto extra, presente na edição que eu tenho aqui em mãos, conta com um pequeno trecho de um relato do próprio autor, em que ele cita os fatores que possivelmente atraem tantos leitores para a sua obra. O que atrai meu público deve ser a minha simplicidade, o que eu acho que seja simplicidade. Os meus personagens falam a língua regional, o povo é simples como eu. Como já disse, não tenho nada de aparência de escritor. É a minha personalidade que está se expressando na literatura, o meu próprio eu. O Meu Pé de Laranja Lima foi originalmente publicado no ano de 1968, um livro já da sua maturidade, visto que a sua primeira obra foi publicada no ano de 1942, intitulada de Banana Brava. O José Mauro de Vasconcelos tem alguns outros romances que se interligam com O Meu Pé de Laranja Lima, visto que eles abordam o Zezé em diferentes fases da sua vida. Como exemplo disso, podemos citar os romances Doidão, de 1963, que apesar de ter sido sim publicado antes de Uma Pé de Laranja Lima, retrata o Zezé na sua juventude. Também temos o Vamos Aquecer o Sol, publicado em 1974, que retrata Zezé por volta dos 10 anos de idade, se mudando com os pais adotivos para Natal, Rio Grande do Norte, assim como o autor, que quando ainda criança, foi morar com os tios no mesmo local. Então sim, essas obras têm um tom autobiográfico, visto que Zezé é uma espécie de representação do próprio escritor. Algo semelhante acontece em livros como A Redoma de Vidro e O Declínio de um Homem. Aqui teremos uma história narrada em primeira pessoa por Zezé, uma criança de 5 anos, que relata sim acontecimentos bem pesados, mas que são narrados de uma forma sensível, emocionante e de certa maneira simples, mas ainda assim sem perder a sua potência. E vale destacar que é um livro dividido em duas partes. Logo que você abre o livro, na parte de agradecimentos, já temos uma passagem um tanto triste e emocionante, porque o autor ele dedica esse livro aos seus dois irmãos que faleceram. Meu peito de saudade para o meu irmão Luiz, o rei Luiz e minha irmã Glória. Luiz desistiu de viver aos 20 anos, e Glória, aos 24, também achou que viver não valia mesmo. Saudade igual ainda para Manuel Valadares, que mostrou aos meus 6 anos o significado de ternura. Que todos descansem em paz. E todos esses nomes citados nesses agradecimentos são personagens presentes em O Meu Pé de Laranja Lima, então isso reforça ainda mais o tom autobiográfico dessa história. No início do primeiro capítulo, vamos acompanhar um diálogo entre Zezé e o seu irmão Antônio, que na maioria das vezes é chamado de Totoca, que tem 9 anos, e logo de cara percebemos que Zezé é sim uma criança astuta e extremamente curiosa. Também é nesse primeiro capítulo que vamos ter a menção de um personagem chamado Tio Edmundo, que vê Zezé como uma criança precoce, visto que o garoto aprendeu a ler com apenas 5 anos de idade, sem que ninguém
precisasse o ensinar a isso, e logo de cara também ficamos sabendo que a sua família está sim passando por uma certa dificuldade financeira, visto que o seu pai está desempregado e eles em um certo momento vão ter que se mudar porque não estão conseguindo pagar o aluguel. No capítulo seguinte, vamos conhecer os outros irmãos do Zezé e ficamos sabendo mais ou menos do como que funciona a estrutura dessa família. Então, é sempre o irmão mais velho que cuida do irmão mais novo. Então, no total, essa família é composta pelo pai, a mãe, Jandira, que é a irmã mais velha, e Zezé descreve ela como uma mulher que tem muitos namorados ao mesmo tempo. Após Jandira, temos Glória, que costumava ser a irmã menos rígida com Zezé, inclusive o apoiava em diversas situações. Em seguida, temos uma irmã que não tem o nome citado, a gente só sabe que ela foi dada para uma agente do norte, então é uma filha que foi doada para outras pessoas. Em seguida, temos o Antônio barra Totoca, Lala, que foi a irmã responsável por tomar conta do Zezé e vive o batendo. Em seguida, tivemos o Araci e Jurandir, que morreram ainda pequenos. E por fim, o irmão mais novo, Luiz, que é descrito como mais comportado e o principal companheiro de Zezé. Será no decorrer desse segundo capítulo que vamos ficar sabendo que Zezé sonha em um dia ser poeta, e no dia que ele se tornar um, vai ler as suas poesias para a mãe, que infelizmente não teve acesso à educação e por esse motivo não sabe ler. Por isso ela nunca foi à escola e nem aprendeu a ler. Quando eu escutei essa história dela, fiquei tão triste que prometi que quando fosse poeta e sábio, eu ia ler minhas poesias para ela. Então, apesar de ser uma criança descrita por todos os familiares como extremamente endiabrada, travesso, que só faz coisa errada, e em um certo ponto Zezé passa a acreditar nisso, ele acredita de fato que é uma pessoa ruim, que não merece nada, a gente tem esses momentos muito frequentes aqui no livro que demonstram como ele é um garoto sensível, que se importa com as pessoas ao seu redor e, além disso, acredita muito na bondade das pessoas. Então chega um certo ponto aqui da história em que eles vão visitar a nova casa deles e todos os irmãos escolhem a sua árvore. E no fim, Zezé fica com a que sobrou, que ninguém queria escolher, que é um pequeno pé de laranja-lima. Em um primeiro instante ele não gosta dessa ideia, mas Glória tenta o convencer de que aquela árvore um dia vai crescer e vai ficar muito grande e bonita. Então Zezé, a contragosto, decide escolher ficar com aquele pé de laranja, e com o tempo ele vai começar a criar um certo vínculo bem grande com essa árvore, passando a conversar de fato com ela, chegando ao ponto de inclusive dar um nome para esse pé de laranja, nome esse que é Minguinho. Na minha concepção, dos capítulos mais bonitos e emocionantes e muito tristes dessa obra é o terceiro, porque vai retratar um período da vida de Zezé que se passa durante o Natal e acontecimentos muito impactantes na vida de uma criança vão acontecer com esse garoto. Em um certo ponto, Zezé fica sabendo que uma fábrica da região vai distribuir alguns brinquedos para as crianças mais carentes, e como ele sabe que não vai ganhar nenhum presente do Papai Noel, ele vai pegar esses brinquedos. No entanto, o caminho até o local é extremamente grande, então ele está indo acompanhado do seu irmão mais novo, Luiz, que estava muito empolgado para ganhar os brinquedos. No entanto, eles acabam chegando extremamente atrasados e não conseguem ficar com nada. Isso deixa o Zezé extremamente desapontado e ele passa a se culpar por essa situação. Ele diz que, como Jesus não gosta dele como um garoto malvado e pobre, ele não merecia ganhar nada. O Zezé fica tão decepcionado que chega até mesmo a chorar do lado do seu irmão. Mas as tristezas não param por aí. Eles acabam tendo uma ceia de Natal muito silenciosa e muito melancólica por conta da situação em que estão passando. Ainda assim, Zezé tinha certa expectativa de ganhar pelo menos alguma coisa no dia seguinte, que seria de fato o Natal. Então ele acorda na manhã seguinte e, como esperado, não ganha nada. Isso causa uma revolta muito grande para ele, chegando ao ponto dele gritar para Totoca, o seu irmão, que odeia ser filho de pai pobre. Ele diz algo parecido com isso. Acontece que o pai acaba escutando o filho dizer isso e fica extremamente desapontado. O Zezé fica com um enorme peso na consciência após ter causado mais uma mágoa no pai, e para compensar essa situação, ele decidirá dar um presente para o seu pai naquele mesmo dia. E para isso, vai trabalhar durante o Natal engraxando o sapato das pessoas na rua. É uma ideia que não dá lá muito certo, porque poucas vão ser as pessoas que vão solicitar o serviço do Zezé, e será durante essas andanças que ele vai se deparar com um amigo rico chamado Serginho,
que o convida a ir para sua casa, visto que o Zezé falou que não ganhou nada e teve pouca comida na ceia, mas o Zezé no fundo sabia que a mãe daquele garoto não gostava nem um pouco da sua presença, então decide recusar o convite. No entanto, para compensar essa situação, o Serginho acaba sim dando dinheiro para Zezé. Enfim, após conseguir engraxar pouquíssimos sapatos, ele consegue sim juntar a quantia o suficiente para comprar um cigarro para o pai. E a cena que demonstra o Zezé dando esse presente para o pai e se desculpando com ele é extremamente forte, extremamente emocionante. Suspendi as minhas mãos e alisei o seu rosto. Passei os dedos de leve sobre seus olhos, tentando colocá-los no lugar, sem aquela tela grande. Tinha medo que, se não o fizesse, aqueles olhos iriam me perseguir a vida inteira. Em um certo ponto da história, o Zezé começará a ir para a escola, será matriculado ainda muito cedo, porque a idade correta para ele entrar para a escola, pelo menos naquele período, era aos 6 anos, e ele ainda tem apenas 5 anos. Apesar de ser sim o mais novo da turma, Zezé acaba se destacando e se tornando o aluno favorito da sua professora. Ela acaba criando um vínculo muito bonito com esse garoto, ela consegue enxergar muito potencial no Zezé, e não vê ele como uma criança arteira e não o resume a um menino problema. Muito pelo contrário, ela consegue ver muitas qualidades dentro de Zezé. E Zezé, da sua maneira, retribui esse afeto. Ele nota que todas as professoras tinham um jarro de flores extremamente cheio, e Cecília, que é o nome da sua professora, não ganhava nenhuma flor dos alunos. Para alegrá-la, todas as semanas ele vai dar sim uma flor para essa professora. No entanto, vai chegar um certo ponto aqui da história em que ela vai descobrir que essas flores que o Zezé dava para ela eram roubadas. Ela decide sim ter uma conversa com o garoto, fala para ele não fazer mais isso, e o que poderia se resumir a uma bronca se torna um diálogo muito bonito entre os dois. Zezé, por ser uma criança muito pobre, não tinha dinheiro para comprar o lanche na escola, e era Cecília que dava o dinheiro para o garoto comprar um sonho. E é nesse diálogo entre os dois que Zezé vai revelar que ele costumava dividir a sua comida com uma garotinha que era ainda mais pobre do que ele, a Dorotília. Então, mais uma vez, observamos toda a sensibilidade do Zezé vindo à tona. Para quem acompanha o canal, deve ter notado que recentemente eu venho lendo vários livros que têm crianças como protagonista, e mais uma vez temos algo muito interessante presente em uma história como essa. A escola barra educação aparece como uma espécie de refúgio para essa criança que tem uma realidade extremamente pesada e triste. Algo muito similar acontece com as crianças protagonistas da obra Corpo Desfeito e Memórias de Marta, que eu comentei recentemente aqui no canal. E assim como o Zezé, são crianças que carregam uma enorme sensibilidade. No último capítulo da primeira parte, Zezé fará amizade com um outro adulto, esse chamado Ariovaldo, que costumava a vender alguns folhetos na rua, e para fazer essa venda ele costumava cantar, e Zezé sempre achava muito bonito as canções desse homem. Então certo dia Zezé pergunta para o homem se ele pode ajudá-lo a vender esses folhetos cantando junto com ele. E a partir disso os dois formam uma parceria muito bonita e começam a vender muitos folhetos juntos. Será a partir do primeiro capítulo da segunda parte que vamos acompanhar o desenvolvimento de uma relação muito bonita, triste e forte de Zezé com outro homem chamado Manuel Valadares, também conhecido como o Português, que é responsável por ter um carro extremamente bonito que chama a atenção das crianças das redondezas e, claro, vai chamar também a atenção de Zezé, que certo dia vai tentar praticar alguma traquinagem envolvendo o carro desse homem. No entanto, ele será pego no flagra e passará por uma espécie de humilhação por conta desse português que vai dar um cascudo em Zezé na frente de todo mundo. E essa vai ser descrita pelo garoto como a pior humilhação da sua vida. Então, o Zezé, ao mesmo tempo que ele é muito sentimental, é muito dramático também em certos pontos aqui da história. E será nesse mesmo dia que Zezé passará por ainda mais uma humilhação. O Totoca, ele está sendo ameaçado por um outro garoto de apanhar e pede para Zezé apanhar em seu lugar. E fica muito claro que não é a primeira vez que isso está acontecendo. Então, para o leitor, Totoca passa a impressão de tratar Zezé de um jeito um tanto malandro. Ele se aproveita do Zezé em certos momentos. E é claro que Zezé, como uma criança franzina de 5 anos de idade, vai apanhar muito deste outro valentão. Certo dia, Zezé já tinha apanhado bastante e estava de castigo, mas isso não vai impedir ele de praticar
mais uma traquinagem. Ele decidirá roubar a goiaba da vizinha. No entanto, ele será pego no flagra e, fugindo daquela situação, em um certo momento ele vai sem querer pisar em um caco de vidro. E isso vai causar um ferimento muito grande no seu pé. Ele vai ficar com muito medo dos seus pais descobrirem que ele se machucou e isso ser mais um motivo para ele apanhar novamente. Então ele vai contar o que aconteceu somente para sua irmã Glória, que vai ficar extremamente preocupada porque o garoto está sangrando muito, e então ela vai ajudá-lo a estancar aquele sangue e promete que vai esconder aquela situação dos pais. No dia seguinte, o Zezé está a caminho da escola com muita dificuldade de andar e será parado por aquele português que havia o humilhado anteriormente. Inclusive, o Zezé pegou uma enorme raiva daquele homem, jurando que iria matá-lo quando ficasse adulto. Mas acontece que a gente descobre, junto com o Zezé, que o português, na verdade, se tratava de uma pessoa com um coração extremamente bondoso, que decide ajudar o garoto que está numa situação tão terrível como aquela, vai levá-lo à farmácia, vai tratar os seus ferimentos e promete que não vai contar aquela situação para ninguém. Será a partir desse momento que os dois vão criar uma amizade. No entanto, o Zezé propôs um combinado com esse português, que não vai querer que ninguém fique sabendo da união dos dois, pois ainda tem certa vergonha da humilhação que passou. Será no capítulo 4 da segunda parte, intitulado de Duas Surras Memoráveis, que teremos as descrições mais pesadas de espancamento contra Zezé. São realmente cenas muito explícitas, muito pesadas, descritas de uma forma, mesmo que com um olhar sensível de Zezé, causa muito impacto no leitor. E o que motivou essas surras causa ainda mais indignação em nós leitores, porque são coisas extremamente injustificáveis. Então Zezé estava montando o seu balão, ele estava ficando bem contente com aquela sua construção, e vai chegar um certo momento que a sua irmã Jandira vai chamá-lo para jantar. Zezé logo de cara vai falar que não vai jantar naquele dia porque está construindo seu balão. No entanto, Jandira fica extremamente brava com essa resposta do irmão, puxa o garoto pela orelha e leva ele até a mesa. No entanto, Zezé sai da mesa e volta a construir o seu balão. Jandira chega antes dele e destrói a construção do garoto. O Zezé fica extremamente bravo, com um ódio realmente da irmã, e a chama de puta. E será nesse momento que ele vai atiçar uma raiva extremamente grande na irmã mais velha, que vai espancá-lo. Inclusive, o Totoca vai ajudar a bater no irmão. E quem vai intervir em toda essa situação será a Glória, que, observando o estado em que o irmão está, fica extremamente brava com o que aconteceu. O que eu vou ler para vocês agora é uma fala da Glória direcionada ao irmão Totoca. Veja o que você fez, seu medroso. Quando quer brigar, tem medo e chama ele, seu cagão. Com 9 anos, ainda mija na cama. Eu vou mostrar para todo mundo o seu colchão e as suas calças mijadas que você esconde na gaveta todas as manhãs. Glória dará todo o apoio ao seu irmão e vai ter um certo momento, inclusive, que eles vão começar a chorar juntos. Fica muito claro que Glória também queria sair daquela casa, não aguentava mais aquela família. Como se não bastasse essa surra, naquela mesma semana, o seu pai e o Zezé ficarão juntos em um certo momento. Zezé vai perceber que seu pai está extremamente triste, melancólico por toda a situação que a família está passando, e na tentativa de alegrar o pai, ele vai começar a cantar uma música que aprendeu. No entanto, era uma canção que tinha sim um certo teor sexual, mas que Zezé, por ser uma criança, ainda não entendia. O pai, escutando aquilo tudo, bate na cara do garoto e fala: "Cante mais uma vez isso." O Zezé, sem entender muito bem aquela situação, novamente canta aquele trecho da música e o pai passa a espancá-lo. Mas o espanca tanto que chega a fazer o garoto desmaiar. E de fato, se Glória não tivesse mais uma vez chegado para impedir aquela situação, muito provavelmente as coisas teriam ido por um caminho muito pior. Após essa situação, Zezé fica extremamente deprimido, relata tudo o que aconteceu para o seu amigo português, que se comove muito com os relatos do garoto. E chegará um certo momento, inclusive, que Zezé está tão triste que vai falar que se matará naquele mesmo dia, se jogará na frente de um trem. Olha como isso afeta essa criança, uma criança de 5 anos falando que vai se matar. É algo muito pesado. Para tentar alegrar o garoto, o português o convida a fazer uma pequena viagem para os dois pescar. Então vai ser um dia em que o Zezé vai acabar se divertindo e vai encontrar uma espécie de alegria em meio a tanta tristeza ao lado do seu grande amigo. E será durante esse passeio que a gente vai ter um diálogo muito forte entre esses dois, em que Zezé vai perguntar para o português, que tem somente uma filha que já é adulta e mora sozinho hoje em dia, se ele não quer adotá-lo.
Zezé fala que não aguenta mais ficar com aquela família e que considera o seu pai verdadeiro o português, que o pai que ele escolheu para a vida era ele. Mais uma vez, o português fica extremamente comovido com as falas daquela criança, mas informa que não pode adotá-lo naquele momento, que não era assim que as coisas funcionavam, mas que sim, iria considerá-lo um filho. Mais adiante, ficaremos sabendo, junto com o Zezé, que o pai conseguiu um emprego muito bom dentro de uma fábrica como gerente, mas junto com essa notícia boa, vemos uma notícia ruim, em que a prefeitura vai fazer uma espécie de alargamento das ruas, fazendo com que ela destrua o quintal de algumas casas. E uma dessas casas será a casa de Zezé, quintal esse em que fica o seu pé de laranja lima, que em breve não existirá mais. Os últimos capítulos da obra são extremamente deprimentes, melancólicos, porque a gente vai ter o Zezé lidando com o luto. O que vai acontecer? Certo dia ele vai estar na escola, um aluno vai chegar atrasado e vai relatar para um garoto que está ao lado que houve um acidente. O trem atropelou o carro do português. O Zezé, ao escutar toda essa conversa, fica extremamente atordoado e sai da escola correndo e chorando até o local em que está aquele trem. No entanto, ele acaba sendo impedido por um adulto no meio do caminho que sabia da amizade dos dois e não deixará que Zezé veja aquela cena extremamente forte e triste, mas no fundo ele entendeu que o seu grande amigo e pai agora estava morto. Após esse acontecimento, Zezé vai ficar muito doente, ele vai passar a vomitar, não conseguir comer, com febre, e no fundo ele de fato queria morrer para encontrar logo o seu amigo no céu. E é muito interessante observar que em todo esse momento em que Zezé fica extremamente debilitado, a sua família não entende o porquê que ele está assim. Na verdade, todos acham que o Zezé está dessa forma porque o seu pé de laranja-lima será derrubado. Mas não, ele estava com um sentimento ainda mais triste dentro de si. Uma pessoa importante para ele havia morrido, mas como ninguém da família tinha ciência dessa sua amizade, não sabia muito bem como ajudá-lo. Enfim, mas chegará um certo momento em que Zezé vai começar a se recuperar, mas ele nunca mais seria o mesmo. Aquele buraco, aquela dor que ele conheceu ainda muito cedo, o traumatizou para a vida inteira. Ele já não era mais aquela mesma criança que imaginava o tempo todo, que tinha uma certa esperança na vida e que acreditava muito na bondade das pessoas. Mas poucos dias depois acabou. Estava condenado a viver. Numa manhã, Glória entrou radiante. Eu estava sentado na cama e olhava a vida com uma tristeza de doer. E o último capítulo do livro é uma espécie de carta que Zezé escreve para o seu antigo amigo, que já está morto, no futuro. E é dessa forma extremamente forte, comovente e triste que se encerra o meu pé de laranja lima. É muito interessante e triste ao mesmo tempo observar que essa criança acaba encontrando nos adultos fora de casa um certo conforto e compreensão, por meio da professora, do Ariovaldo e do português. Dos adultos da família, acredito que o que mais tem uma certa proximidade com o Zezé e que o compreende de fato é o tio Edmundo, que tem um grande destaque no início da história, mas com a presença do português acaba ficando um pouco ofuscado. Mas é muito triste observar como que a sua irmã mais velha e os seus pais negligenciavam o garoto e utilizavam ele como uma espécie de saco de pancada mesmo, em que eles depositavam nele toda a sua frustração. É claro, Zezé é sim uma criança que tem muitos comportamentos travessos, mas isso não é justificativa para todos os abusos que ele sofria nas mãos da sua família. Apesar de levar sim uma vida extremamente regada por tragédias, o Zezé ainda assim é uma criança que vê muita bondade, vê muita potencialidade nas pessoas ao seu redor. E isso fica tão bonito nas relações em que as pessoas dão uma chance para ele, em que ele de fato é compreendido e ele demonstra o seu melhor lado. Então eu gosto muito de ver o seu companheirismo com a sua irmã Glória, as suas aventuras com o irmão Luiz, que ele utiliza toda a sua imaginação para brincar com aquele garoto que tanto o admira. E claro, a mais forte de todas, a sua relação com o português, que em um certo ponto se torna o seu pai. Eu me arrependo muito de não ter lido esse livro antes, eu não colocava tantas expectativas assim nele, mas acabou se tornando o livro mais emocionante que eu já li. E recomendo demais essa história para vocês, não é à toa que é um livro que fez e faz ainda um enorme sucesso, chegou a ganhar diversas adaptações, inclusive 2 longa-metragens, um lançado em 1970, 2 anos após a publicação do livro,
e um mais recente lançado em 2012, que eu infelizmente ainda não assisti, mas quero muito ver. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, comentem aqui embaixo se vocês já leram Meu Pé de Laranja Lima e o que acharam dessa história. Eu vou ficando por aqui, até uma próxima e tchau!